mais amor. Então ele queria que a nação judaica toda recebesse a Jesus como Salvador. Paulo sabia e nos ensina que a autodisciplina começa na mente. Vamos ler isso em 2 Coríntios, capítulo 10. Então, é a nossa mente, o nosso campo de batalha. O inimigo batalha na nossa mente, em todos os temperamentos. Então, a gente precisa realmente pedir para o Senhor que revista a nossa cabeça, a nossa mente, com o sangue de Cristo e nos ilumine cada vez mais para entender o que Deus quer para as nossas vidas. 2 Coríntios 10, 5. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então, quando você orar, né, todos os temperamentos agora, quando você orar, peça para o Senhor levar a sua mente, porque às vezes você está orando, gente, pode ver que toda vez que você começa a orar, falar com Deus, aí vem, nossa, eu não preciso ir no supermercado, ai, porque eu preciso ir nessa casa de sei de quem, ai, preciso fazer não sei o que, preciso fazer não sei o que lá, e começa a nossa mente a ir embora. E aí a oração que realmente deveria ser feita, a intercessão, colocar a nossa vida diante de Deus, se desvai, né? Então a gente realmente precisa pedir para Deus, levar a nossa mente cativa a Ele, para que a gente possa realmente aprender das coisas de Deus. Amém? Glória a Deus. E tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13 fala que todos os temperamentos são transformados por Deus. Então todas as coisas a gente pode, porque é Deus que nos fortalece e nos transforma. Qual o cuidado que o colérico deve ter em relação a essa força de vontade e obstinação? Então, o colérico, ele tem muita força de vontade, ele é muito obstinado. Então, às vezes, a gente confunde muito esse temperamento. Acha, porque a pessoa é mandona, acha que a pessoa é colérica. Às vezes, a pessoa mandona não é colérica. Porque o colérico, ele tem muita força de vontade e ele é muito obstinado. Então, tudo que ele começa, ele vai. Então, se ele começa a fazer qualquer tipo de estudo, ele estuda mesmo, ele vai naquilo e vai estudando e vai se esforçando. Se ele vai prestar um concurso público, ele vai naquilo, ele estuda para aquilo. Se ele começa a fazer um idioma, ele vai a fundo naquilo, porque ele tem muita força de vontade no que ele faz. Ele não fica, depois eu vejo, depois eu faço. Não, ele tem muita força de vontade. E Deus usa isso para a glória dele. Então, o colérico, ele tem muita força de vontade e muito obstinado. Então, às vezes, nessa obstinação dele, ele atrapalha muitas coisas na vida dele. Porque ele, às vezes, nessa de ser obstinado e ir abaixar a cabeça, como eu falei no começo, ele acaba não ouvindo a voz de Deus. O que Deus quer para a vida dele, a direção de Deus para a vida dele. Então, por quê? Porque ele foca e vai. Ele foca e vai. Então, o colérico é assim, foca e vai embora. Então, quando você vê uma pessoa que é muito focada e que tem muita força de vontade e pega qualquer coisa, pode ser qualquer área, e vai, e vai naquilo, e parece que não larga mais, é uma pessoa colérica. Tomar como pensamentos o Senhor os seus, distanciando da vontade de Deus. Então, às vezes, o colérico, ele realmente pensa que tudo que está na mente dele é Deus que colocou. E ele vai indo. Não, foi Deus que colocou aquilo na minha cabeça e vai. E ele abaixa a cabeça e vai como se aquilo fosse uma verdade absoluta. Foi o que aconteceu antes da conversão dele, né? Quando ele era Saulo, que ele não era fariseu, que ele achava que tudo aquilo que ele estava fazendo contra os cristãos era a vontade de Deus, era o que Deus queria para a vida dele e para a vida da nação judaica. Então ele é muito obstinado. Então ele abaixou a cabeça e foi. E realmente não é isso, né? Então a gente tem que colocar o que Deus quer para a nossa vida. Pedir direção para o Senhor em todas as coisas, pedir a direção de Deus, se aquilo é Deus que está querendo para a tua vida. Então, a pessoa que tem esse temperamento, ela tem que realmente falar assim, não, Deus, eu dependo de Ti, eu preciso do Senhor. E quando você vê um colérico dependendo totalmente de Deus,
ele está sendo muito transformado pelo Senhor. Deus está agindo de maneira poderosa na vida dele. Amém? Então, o colérico ele é muito autoconfiante e acaba dependendo menos do Senhor. Então, quando você vê um colérico dependendo cada vez mais do Senhor, ele está sendo uma pessoa transformada por Deus a cada dia. E ele está se enchendo do Espírito Santo. Agora, quando você vê um cristão que depende de tudo, eu dependo de cartão de crédito, cheque especial, eu dependo do meu emprego. Se eu ficar sem emprego, meu Deus, meu mundo cai. Se eu ficar sem não sei o que, meu mundo caiu. Não, a gente tem que depender de Deus em tudo. E o colérico, ele tem essa dificuldade de depender bem do Senhor. Então eu vejo hoje, né, meu marido, que é colérico, eu vou falar dele, ele não tá aqui na sala, a Karina fala, é verdade. Ele é uma pessoa totalmente dependente do Senhor, né? Quando a gente casou, no começo do casamento, se ele ficasse sem emprego, ele ficava desesperado. Ele ficava num desespero muito grande, ficava deprimido, entristecido. Mas agora ele depende totalmente do Senhor, depende de Deus para tudo. Então ele fala para mim, até eu às vezes eu fico meio desesperada com as coisas, ele fala assim, não, bem, basta cada dia o seu mal. Deus mandou hoje, Deus vai mandar amanhã, e vai mandar depois, vai mandar depois. Então realmente Deus transformou muito a vida do meu marido. Eu vejo ele um homem cheio de Deus, totalmente cheio da presença do Senhor, e isso realmente é uma bênção. É nós intercedendo um pelos outros. Se você é casada, interceda pelo seu marido, interceda pela sua esposa, se ela é colérica, interceda, porque Deus vai fazer a obra. Porque não somos nós que nos transformamos, mas é Deus que nos transforma, se a gente permitir. Mais um pedacinho de Paulo. Em Atos 20:16, chegando ao final da terceira viagem missionária, Paulo resolveu se apressar com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém. Vamos estar lendo lá em Atos 20:16. Falei que vocês iam usar bastante a Bíblia hoje. Atos 20:16, vamos lá. Eu estou com a Bíblia do meu marido. Glória a Deus. Atos 20:16. Porque Paulo já tinha determinado passar ao largo de Éfeso para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. Então, Paulo queria de qualquer jeito ir para Jerusalém. Não importa o porquê. Em Atos 20:22, continuando essa história, Paulo vem uma pessoa e fala assim, agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de me acontecer. Então, Paulo sabia que poderia acontecer alguma coisa, mas ele determinou que queria ir para Jerusalém, falar de Jesus, anunciar Jesus, continuar insistindo com os judeus. Amém? Os discípulos, pelo Espírito Santo, dizia a Paulo que não subisse a Jerusalém. Atos 21:4 fala sobre isso. Vamos ler lá. E achando os discípulos, ficamos ali 7 dias, e eles, pelo Espírito Santo, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então, o Espírito Santo falava com Paulo, mas Paulo era uma pessoa muito determinada. E o profeta Ágapo fala que o Espírito Santo avisa que ele correria perigo em Jerusalém. Isso fala no versículo 10 e 11. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou ao Judeia um profeta por nome Ágapo. Estando vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando seus próprios pés e mãos, disse isso. Isso diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é essa cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isso, rogamos-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Né? Então as pessoas choraram, pediram para Paulo não ir. Pediram, choraram. Aqui no versículo 13 fala, mas Paulo respondeu, que zeis vós chorando e magoando meu coração, porque eu estou pronto não só para ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Então,
Paulo, sendo colérico, ele era uma pessoa que não tinha medo. Então ele acabou sendo uma pessoa tão cheia do Espírito Santo, tão cheia do Espírito Santo, que ele fala assim que para ele morrer é lucro. Então, para ele, se ele morresse, era lucro, porque ele já tinha falado de Jesus para tanta gente. Muitas igrejas se iniciaram por causa dele. Glória a Deus, reconectou. Então, Paulo estava disposto a morrer por Jesus. O Espírito Santo avisou ele para ele não ir. O Espírito Santo avisou através dos irmãos, né? Porque eu falo sempre que Deus, ele nos deixa o livre-arbítrio. Deus não vai fazer algo na sua vida que você vai acabar com a sua fé, acabar com você, né? Então Deus, ele avisa as coisas para nós, para a gente fazer ou não fazer. Mas Paulo, mesmo sendo avisado, ele queria ir para Jerusalém falar do amor de Deus. Ele queria ir para lá anunciar Cristo. Era o desejo do coração dele. Mas o Espírito Santo avisou: Paulo, se quiser, não vai agora não, vai numa outra época, vai num outro momento. Mas Paulo, ele falou assim: não, eu estou pronto para morrer por Jesus. E ele foi, mesmo sendo avisado. Então Deus, ele ama tanto a nossa vida e cuida tanto da gente, que ele tem esse carinho pela nossa vida de cuidar como um pai amoroso e zeloso que ele é. Então ele falou: ó, vai acontecer isso, você vai ser preso, você pode ser morto, mas ele foi. Então Deus ama muito e cuida muito de nós. Em cada temperamento nosso, Deus vai cuidar da gente de uma forma muito especial. A minha filha Karina está vendo aqui e Deus abençoa a vida dela. Eu quero dar um testemunho rápido em relação a isso. Ela teve o meu netinho, João Miguel, e ela queria muito cuidar dele, muito mesmo cuidar dele. E ela trabalhava numa empresa. E era o emprego que ela tinha pedido a Deus, era o emprego que ela tinha sonhado, né? Não era um salário, né? Um salário maravilhoso, mas era um ambiente de trabalho que ela gostava. Tinha muitos amigos ali. E uma empresa caseira, uma empresa abençoada. Só que ela engravidou, né? E ela teve meu neto, João Miguel, e ela falou assim: mãe, eu quero muito cuidar do meu filho. Eu quero muito estar com meu filho, cuidar do meu filho. E só que a minha empresa jamais vai mandar alguém embora. A minha empresa nunca mandou ninguém embora. E ela falou assim: então vamos orar. Vamos pedir para o Senhor direção. Vamos pedir para o Senhor te ajudar nessa área. E aí ela orou comigo. Nós oramos. Ela ficou toda a licença, a maternidade. Depois pediu um pouquinho de prorrogação. E foi falar com o diretor da empresa, que ela queria muito ficar com o filho, porque o filho teve umas dificuldades no parto. Então ela explicou a situação toda e falou que queria muito ser mandada embora. E para a glória e honra do Senhor, Deus mandou ela embora com todos os direitos. Então ela teve nem os 40% ela pagou, ela não pagou nada. É como se realmente ele tivesse mandado embora mesmo. Ah, não quero mais você aqui, mandou embora com todos os direitos. E ainda está recebendo seguro-desemprego e está vendo o filho dela crescer. Então Deus, ele cuida da gente como um pai amoroso, em todos os temperamentos. E como Paulo, Deus usou muito esse lado colérico. Paulo, com a determinação que ele tinha, com a vontade que ele tinha de fazer as coisas, de ir até o fim fazer as coisas, ele foi usado para levar muita gente a Cristo, muita gente a Cristo. Ele foi o maior missionário de todos os tempos. E é por causa dele que hoje nós conhecemos o Evangelho, por causa da determinação desse colérico, dessa determinação deste homem, é que Deus usou para a glória dele. Então hoje, se a gente conhece Jesus e conhece o Evangelho, é por causa de Paulo, porque Paulo não quis saber do que os apóstolos pensavam na questão dos gentios. Paulo foi para os gentios, e nós somos os gentios alcançados pelo sangue do Cordeiro, né? Pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Um colérico transformado discerne a vontade de Deus da sua, porque tem a mente de Cristo.
como está escrito em 1 Coríntios 2,16. Bom, o colérico ele tem um outro ponto. Ele tem dificuldade em perdoar, muito grande, né? Então, é uma das falhas do temperamento do colérico. Ele guarda muito as coisas no coração e realmente tem muita dificuldade de perdoar. Então, na primeira viagem missionária de Paulo, eles chegaram a Perge na Panfilha, mas João apartou-se deles e voltou para Jerusalém. E quando João se apartou deles, Paulo guardou isso no coração e ficou guardado ali, né? E vamos ver o que aconteceu. Na segunda viagem missionária, com Barnabé, ele já não quis levar João. Lá em Atos 15, 37, eles tiveram até uma briga, né? E Barnabé com Paulo, porque ele não quis mais levar João, ele guardou aquilo. Então, o colérico ele tem esse defeito que todos os temperamentos têm. Por causa do nosso pecado, lá, como eu já falei na outra aula de Adão e Eva, os defeitos vieram para todos os temperamentos. E um dos defeitos é não perdoar. Então, fica aquilo ali. Ano, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano. O colérico guarda aquela mágoa, aquele ressentimento. E ele dificilmente ele consegue liberar totalmente o perdão. O que é liberar totalmente o perdão? É se relacionar novamente com aquela pessoa, né? Aquela pessoa que pisou no tomate, falou que ele não queria, ele ou ela não queria, e aí ficou aquela coisa remoendo. E ele ou ela pode até perdoar o colérico, ele até perdoa, mas ele não consegue mais se relacionar com aquela pessoa. Então ele tem uma barreira muito grande. Então é Deus trabalhando na vida dele, Deus trabalhando no íntimo dele, Deus enchendo ele do Espírito Santo, é que ele vai conseguir se relacionar novamente com aquela pessoa. Amém? É o que aconteceu com Paulo. Então, em Atos 15, 37, vamos dar uma olhadinha nessa briga. Ele brigou com Barnabé por causa de João Marcos, né? Porque ele guardou aquela mágoa, porque João não quis no começo, ele ficou magoado e Barnabé queria levar. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tornassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Então, né? Cada um foi para um lado. Barnabé foi para um outro, Paulo foi para o outro. Porque ele ficou magoado, que João Marcos não quis acompanhar Paulo. Oi, amada, paz, querida. Deus abençoe. Adriana, né? Que entrou aí conosco. Glória a Deus. Um colérico transformado aprende o perdão que vem de Deus. Só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. E isso ele declara em 2 Timóteo 4,11. Então, o colérico vai chegar uma hora que Deus vai inundar tanto a vida dele, a presença de Deus vai inundar tanto ele, que ele vai mudar o que ele pensa a respeito daquela pessoa que o magoou, que o entristeceu, que pisou no tomate feio com ele. Deus vai transformar a vida dele e ele vai assim, não, vem aqui que eu quero estar com essa pessoa, que eu quero conviver de novo, eu quero estar junto com essa pessoa. Então, o colérico transformado por Deus age dessa forma. E eu louvo a Deus porque Deus vai transformando a gente para a glória e honra do Senhor. Tendência à ira. Como eu